Olá, queridos amigos do Centro Espírita Seara Fraterna, no Rio de Janeiro. Eu sou Ivana Raiski, sou trabalhadora do Movimento Espírita, vivo em Goiânia, Goiás, e estou muito feliz com a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa ocasião. E hoje nós vamos comentar e refletir um pouco sobre um assunto que é um assunto difícil, mas que ele precisa ser tratado, que se refere ao valor que tem a vida. Nós sabemos que, especialmente em períodos como esse em que nós estamos vivendo, em função dessa pandemia, muitas pessoas estão com medo, estão ansiosas, estão desesperançadas, e isso pode levar a muito sofrimento psíquico e muitas vezes até a tentativas ou propriamente ao suicídio. Então, é importante que nós estejamos atentos a nós mesmos, para identificarmos quando precisamos buscar ajuda, atentos àquelas pessoas que estão convivendo conosco, não é, neste momento ou em qualquer momento. Então, nós vamos refletir sobre esse assunto. Eu peço licença para compartilhar com vocês alguns slides que vão. E sim, embora seja um assunto difícil, o melhor é falar sobre ele. Porque nós sabemos que o suicídio, ele é também uma pandemia. Quando nós temos acesso aos dados, nós ficamos chocados, não é? Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero recordar com vocês, se não me falha a memória, em 2017, nós tivemos uma notícia que chocou o mundo, que foi justamente de um tipo de jogo em que se propunham alguns desafios voltados principalmente para adolescentes, para crianças, que é o jogo da baleia azul. E nessa série de desafios que iam se tornando cada vez mais difíceis, o último deles, por fim, é que a pessoa cometesse suicídio. Então, quando se descobriu que isso estava acontecendo, muitos jovens estavam envolvidos, já passando por processos de automutilação e tantas outras coisas. E isso nos preocupa muito. Nessa mesma época, a Netflix lançou um seriado, Os 13 Porquês, em que a personagem principal, ela faz em 13 episódios dizendo o porquê que ela estaria dando fim à própria vida. E o 13º episódio é, por fim, ela cometendo suicídio. Esse seriado, por um lado, ele traz uma contribuição porque ele traz à tona esse assunto, que é um assunto importante de ser discutido. Mas, infelizmente, a Netflix ela não atentou-se para as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre como se tratar desse assunto, nunca de forma didática, como foi feito pela Netflix, em que a personagem mostra toda a sequência, né, do próprio suicídio. Existem já estudos que já foram publicados, já dizendo do aumento do número de casos de tentativas e de suicídios após o lançamento dessa série da Netflix. Então, realmente, existem algumas recomendações, que nós vamos comentar agora, que são importantes de serem seguidas. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu resolvi estudar sobre o tema, eu fiquei chocada com as informações que nós encontramos. Os dados são alarmantes. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Gente, já imaginou o que é isso? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. A cada 2 segundos, alguém tenta se matar. No Brasil, o suicídio mata uma pessoa por hora, mesmo tempo em que outras 3 pessoas tentam se matar. Percebem que isso é muito grave? E nós ficamos pensando, mas por que a gente não fica sabendo disso? O Mapa da Violência é um documento de 2014, Os Jovens no Brasil, elaborado por esse pesquisador Júlio Jacobo. Ele nos informa que, dados oficiais do Ministério da Saúde, entre os anos de 2002 e 2012, a taxa de crescimento da população no Brasil foi de 11%. O número de crescimentos de suicídio foi de 33%. Percebam, 3 vezes maior. O aumento dos homicídios, 2,1%, e mortos em acidente de trânsito, 24,5%. Percebem o impacto que tem o suicídio no número, nas causas mortes no Brasil? É importante, então, que nós busquemos informações confiáveis, para sabermos como lidar com isso.
E aí nós encontramos esse material, que é um material produzido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma instituição que há mais de 50 anos faz um trabalho preventivo em relação ao suicídio. E esse material, ele nos orienta sobre algumas das possíveis causas que levam a pessoa a cometer o suicídio. É importante nós frisarmos que as causas são multifatoriais. Então, aqui nós estamos avaliando algumas dessas possíveis causas. Primeira delas, que é muito importante e impactante, que são os transtornos mentais. Sabe-se que em mais de 90% dos casos de pessoas que cometem suicídio, ou das que tentam, elas estavam passando por algum tipo de transtorno mental, especialmente a depressão, e outros também, como a síndrome do pânico, os transtornos de bipolaridade, né, os transtornos de humor. Uma outra possível causa são os abalos psicológicos, inclusive com perdas recentes. A pessoa que perde um ente querido, restrições impostas pela saúde, de repente a pessoa se vê doente, uma doença grave, progressiva, incapacitante. Outros dados importantes que nós encontramos é que o risco maior é para homens entre 15 e 35 anos. Percebam, risco maior, não quer dizer que só cometa essa faixa etária. Ou acima dos 75 anos. Porque nós também sabemos que a velhice não é fácil, especialmente em países como o nosso, que não valorizam, não tem a cultura de valorizar o idoso. Especialmente, mais impactante, em residentes em áreas urbanas, desempregados ou aposentados, isolados socialmente, solteiros ou separados, imigrantes. Perceberam isolados socialmente? Nós estamos no momento, em função da pandemia que nós estamos vivendo com o coronavírus, sendo obrigados a nos isolarmos. Nem todos temos junto conosco em casa membros da família. Então, muitos estão sozinhos neste momento. Muita atenção nós temos que ter com esses nossos irmãos. Dois fatores que se destacam. Já ter tentado se matar ao menos uma vez e ser portador de algum transtorno mental. Gente, isso aí é muito importante. Se a pessoa já tentou se matar, é sinal de alerta. Se ela está passando por algum tipo de problema, de transtorno mental, é importantíssimo que essa pessoa esteja sendo acompanhada. E quando nós dizemos acompanhada, é pelo médico, nós precisamos encaminhar essa pessoa para um psiquiatra. É também com acompanhamento psicológico, não é? Um apoio psicoterapêutico e também o tratamento espiritual na casa espírita. Se não é uma pessoa espírita, que ela esteja tendo o apoio da sua religião. Isso é muito importante para ajudar no fortalecimento dessa pessoa, para que ela possa superar esse momento de fragilidade de doença. E existe um jeito certo de falar sobre suicídio. Por que existe um jeito certo? Por que a gente não ouve falar na imprensa sobre esses dados que nós tivemos acesso? Exatamente porque os estudos, eles indicaram que quando se noticia um caso de suicídio e se dá a forma como ele aconteceu, é normal que a partir dali, nos dias subsequentes, outras pessoas também cometam suicídio daquela mesma forma, imitando. Especialmente se o suicídio aconteceu com uma pessoa famosa, não é? Um artista, alguém que tem algum tipo de influência. E esse estudo, ele foi realizado já há muito tempo, quando Goethe, o escritor alemão, ele lançou um romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther, e nesse romance o personagem principal comete suicídio. E percebeu-se que pouco depois do lançamento do romance, o número de casos de suicídios de jovens aumentou. Em alguns casos, inclusive, a pessoa estava com o livro do lado, fazendo exatamente igual ao personagem do livro. Isso ficou conhecido como efeito Werther, o nome do personagem. Então, o efeito Werther é essa tendência que existe de logo após se noticiar o suicídio, especialmente de uma pessoa famosa, de outros imitarem a forma como o outro se matou. Então, por isso que é importante que seja falado no aspecto da prevenção e da orientação e do esclarecimento. Nunca didatizando, nunca dizendo exatamente como aconteceu. Então, por exemplo, nunca romantizar o suicídio, evitar essa associação do tipo Romeu e Julieta. Então, hoje, se nós formos analisar a obra de Shakespeare, é trágico, não é bonito, não tem beleza,
tem tragédia. Então, nós não podemos romantizar o ato do suicídio como foi feito em Romeu e Julieta. Sempre é importante buscarmos a ajuda de especialistas. Nós temos os médicos, nós temos os psicólogos, nós temos o atendimento espiritual na casa espírita, que podem nos ajudar, nos orientando neste momento. Nunca dar detalhes sobre o método, né? Foi o que nós já comentamos aqui. O foco tem que ser na prevenção. Então, quais são os sinais? Quais são os fatores de risco? O que fazer? O que fazer quando eu estou adoecido? O que fazer quando eu percebo que alguém ao meu redor está adoecido? E disponibilizar informações, contatos sobre organizações e referências que ajudem na prevenção. E, no caso, a nossa principal referência hoje é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Claro que nós temos a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e temos outras instituições também, além das casas espíritas, não é? Espalhadas aí por todo o mundo. E existem alguns mitos e algumas verdades quando o assunto é suicídio. Primeiro mito: quem ameaça se matar não se mata, só quer chamar a atenção. E não é verdade. A possibilidade que uma pessoa que tentou e não conseguiu, que ela tente novamente, é maior do que aquela que nunca tentou. Falar de suicídio incentiva a pessoa a tirar a própria vida. Então, acredita-se que se eu chegar e falar com a pessoa sobre o assunto, isso pode fazer com que ela sinta vontade de se matar. E não é verdade. Muitas vezes, a pessoa está passando por uma situação de crise, está vivendo um problema que para ela é muito grande. E ela precisa de alguém para desabafar, para conversar. Então, se nós pudermos chegar para essa pessoa e perguntarmos como ela está, tentarmos tirar dela qual é o sentimento que ela tem naquele momento, e não faz mal nenhum nós perguntarmos: você já pensou alguma vez em tirar a própria vida? Você já pensou nessa possibilidade? É importante que a pessoa sinta liberdade para conversar conosco, para saber que ali ela tem um ponto de apoio, né? Alguém que quer realmente ajudá-la. Um outro mito: quem quer se matar, vai se matar. Não adianta você fazer nada. Não é verdade. A pessoa, ela não quer, na verdade, morrer. Ela quer se livrar do sofrimento. Por isso que é importante, sim, nós pensarmos que se a pessoa dá algum sinal, ela está pedindo ajuda. Inconscientemente, ela está nos pedindo ajuda. Só pessoas com doenças mentais se matam. Não. Nós vimos que em mais de 90% dos casos, sim, existe uma associação com os transtornos mentais, mas não é em 100% dos casos. E aqui é importante também nós refletirmos o seguinte: para nós que somos espíritas, o espírita que sabe da continuidade da vida, que sabe que a morte não acaba com o corpo físico, espírita também pode cometer suicídio? E a resposta é sim. Porque o espírita também é um ser humano falível e é um ser humano que adoece. Então, o espírita, sim, pode adoecer e chegar a esse extremo, porque ele não consegue, naquele momento, refletir sobre tudo que está acontecendo com serenidade, não é? Com fé raciocinada. Ele sente tanto sofrimento e ele está tão envolvido com aquela dor que ele não consegue raciocinar. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Nós já vimos também que não é verdade. A possibilidade da pessoa que já tentou de tentar novamente, ela é maior. Existem alguns gatilhos, aquilo que pode levar a pessoa a pensar nessa possibilidade. Um deles é uma perda recente, que pode ser a morte de alguém, alguém querido, um animalzinho de estimação. Muitas vezes, no caso de crianças e jovens, o divórcio, né, o fim do relacionamento entre os pais, pode ser o fim de um relacionamento da pessoa. Então, são alguns gatilhos que podem causar. Os transtornos mentais, como nós vimos, né, em especial aí a depressão e outras relacionadas. O uso de substâncias químicas também podem ser gatilhos, inclusive o álcool. Nós não estamos falando aqui apenas das substâncias químicas ilícitas, mas todas aquelas que podem provocar uma alteração de consciência. Conflitos de orientação sexual podem também funcionar como gatilho. Os estudos estimam que na comunidade LGBT tenha 8 vezes mais risco de tentar o suicídio em função do preconceito e da crise interna que muitas vezes esses indivíduos vivem.
Histórico de suicídio na família, violência doméstica, são fatores que também podem provocar, promover, né, esse desejo de exterminação da própria vida. O bullying, não apenas quem sofre bullying, mas também aqueles que testemunham ou praticam, que estão envolvidos naquela situação de bullying. Acesso a meios letais como armas de fogo, remédios. Existem estudos que mostram que onde o acesso às armas de fogo é facilitado, o número de casos de suicídios usando esse método ele é maior. Não é? O acesso a medicamentos também tem que se ter cuidado, especialmente com crianças, com adolescentes. E é claro, gente, nós não poderíamos de comentar os medos e as incertezas geradas por momentos de crise, como esse que nós estamos vivendo, que é uma crise mundial, em que nós estamos vivendo uma situação de pandemia causada por uma doença virótica, um vírus que simplesmente deixou o nosso mundo de pernas para o ar. E é normal que, neste momento, as pessoas se sintam temerosas, se sintam angustiadas, com incerteza com relação ao futuro. Nós somos espíritas, nós sabemos e temos certeza de que Deus está no comando das nossas vidas, de que nada acontece por acaso. Nós temos que fazer a nossa parte na prevenção, mas nós precisamos acreditar que Jesus está no leme do nosso barco, do nosso planeta. Então, nós precisamos nos fortalecer nesta fé, nessa certeza de que Deus está no comando e entendermos que tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Faz parte desse momento em que o nosso planeta Terra está vivenciando, de transição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Nós estamos neste barco, mas nós não podemos nos desesperar. Temos que ter a esperança e a certeza de que tudo isso vai passar e dias melhores virão. 5 sinais de que alguém está considerando a possibilidade do suicídio. Tristeza intensa e durante vários dias. Nós ficarmos tristes, episódios de tristeza, são normais. O problema é aquela tristeza que não passa nunca. Aí é sinal de alerta para nós, não é? Que nós podemos estar adoecidos. Falta de interesse e planos para o futuro. A pessoa que fica desesperançada, ela não consegue enxergar perspectivas para o futuro, para a vida dela. Falar frases do tipo: você estaria melhor sem mim, ou talvez eu devesse sumir, melhor seria se eu nem tivesse nascido. Se a pessoa começar a falar isso, não pensa que é drama, não. Ela está tentando chamar a atenção para o fato de que ela não está bem. E se nós percebermos isso, nós precisamos ajudar essa pessoa. Ajudar como? Buscando ajuda profissional, encaminhando para acompanhamento médico, psicológico e levando para a casa espírita. Mas e agora, Ivana, como é que faz nesse período de pandemia? Existem muitas casas espíritas que continuam fazendo o seu atendimento fraterno virtual, os tratamentos à distância. Então, existem recursos que nós precisamos buscar nesses casos. Tentativa prévia de suicídio, né? É um sinal importante. Doação inexplicada de objetos de valor. De repente, a pessoa começa a desfazer-se de coisas que antes para ela eram importantes e ela começa a se desfazer disso. Então, são sinais que nós precisamos estar atentos, porque nós vamos nos lembrar que na questão 944 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Porque muitas vezes a pessoa pensa o seguinte: bom, mas se eu acabar com a minha vida, é a minha vida, é um direito meu. E olha só o que os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei, da lei de Deus. Então, na verdade, quando uma pessoa pensa nisso, ela está fugindo da harmonia da lei de Deus. E nós sabemos que, na maioria dos casos, isso acontece porque a pessoa está adoecida. É uma pessoa que precisa de ajuda para que possa sair desta rota de colisão, que é justamente imaginar que possa fugir dos problemas e das dificuldades e das dores pelas portas do suicídio. E nós sabemos que é uma saída falsa, porque a pessoa não vai encontrar o que ela espera. Porque a grande decepção do suicida é perceber que ele não morreu. E aí nós temos um exemplo que
Todo espírita deveria estudar essa obra, meus irmãos. É uma obra fantástica. Nós temos ela em livro, nós temos em radionovela. Os dois são fantásticos. Que é Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E o Camilo, ele vem justamente nos contar o que aconteceu com ele, o que o levou a praticar o suicídio, o que aconteceu com ele logo na sequência, o período de atribulações que ele viveu no Vale dos Suicidas, até o momento em que ele é resgatado, levado para a colônia Maria de Nazaré, que é uma colônia que se dedica ao cuidado dos suicidas. É uma obra altamente consoladora. É uma obra que eu tenho certeza que muitos de nós têm medo. Eu me recordo que quando eu me tornei espírita, logo que eu comecei a estudar o espiritismo, as pessoas falavam comigo, olha, Memórias de um Suicida é uma obra que você tem que ter muito cuidado, é uma obra muito pesada, é uma obra muito difícil. E eu demorei muito tempo para me encorajar a estudar o livro. E eu digo para vocês que depois que eu o li pela primeira vez, e depois disso eu já fiz outras vezes, outros estudos, na minha opinião, é um dos livros mais consoladores que nós temos na doutrina espírita. Por que ele é consolador? Porque ele nos mostra que mesmo diante da maior tragédia que nós podemos praticar para conosco mesmo, que é o autoextermínio, é tentarmos acabar com a nossa própria vida, e depois, percebendo a realidade no mundo espiritual, de que, na verdade, essa morte não existe, quando nós, então, estudando essa obra, nós vamos vendo o quanto Deus é misericordioso, de não. Deus é aquele Pai de misericórdia e de amor que Jesus nos apresentou. E Jesus, ele diz que ele é o bom pastor, que não quer que nenhuma das ovelhas do rebanho se perca. Nós somos ovelhas desse rebanho. Então, não existe nada que nós possamos fazer que possa nos apartar do amor de Deus. É claro que nós estamos sob o império de uma lei, que é uma lei de justiça, que é do plantio e da colheita, da ação e da reação. Então, tudo aquilo que eu faço necessariamente representa uma ação, e eu terei que colher os frutos resultantes desta minha ação. E o Espiritismo, ele nos mostra que as aflições que a vida nos apresenta, elas podem ter causas tanto no passado, não é? A origem das aflições, causas no passado, ou nesta própria reencarnação. E os Espíritos nos dizem que se nós formos observar, a maioria causadas por atos praticados nesta própria vida, por intemperanças da nossa parte. Mas aqueles que nós não conseguimos explicar a origem agora desta reencarnação, certamente, se nós nos lembrássemos do passado, nós identificaríamos ali a origem das dores que nós vivemos hoje, dos sofrimentos que nós temos. E o Espiritismo, ele é essa doutrina que vem justamente levantando o véu sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, e que muitas vezes era difícil para nós compreendermos o que Jesus queria nos dizer, especialmente porque, em função daquele momento evolutivo em que nós estávamos na vinda de Jesus, ele se utilizou muito de uma linguagem alegórica, falou por símbolos, por parábolas. E muitas vezes nós temos dificuldades em compreender o que Jesus quis dizer. E aí, o próprio Jesus, ele nos prometeu que rogaria a Deus que ele nos enviasse um consolador. E esse consolador ficaria aqui eternamente conosco e levantaria o véu sobre tudo que Jesus disse e muito mais. E hoje nós encontramos no Espiritismo a característica desse consolador que Jesus nos prometeu. Nós encontramos no Espiritismo aquela doutrina que vem trazer as respostas para as principais indagações e aflições do ser humano. Quem somos nós? De onde nós viemos? Onde nós estávamos antes de estarmos aqui? E depois, existe a morte?
Se não existe a morte, para onde iremos após a morte do corpo? Por que existe tanta diferença na vida na Terra? Por que tantas desigualdades? Por que pessoas nascem privilegiadas, em lares bem estruturados, com saúde, com inteligência, levam uma vida aparentemente de facilidades, ao passo que outras pessoas, desde o nascimento, enfrentam grandes desafios, seja no campo da doença do corpo, da doença da mente, seja no campo das deformidades, da miséria moral, da miséria material. Por que existe tanta desigualdade? Por que tanto sofrimento no mundo? O Espiritismo, então, e quando nós falamos doutrina, exatamente porque ele tem tríplice aspecto, o Espiritismo é filosofia. Por quê? Porque responde a essas nossas indagações. O Espiritismo é ciência, porque de forma prática, o exercício da mediunidade, o diálogo com os espíritos, nos trazem a certeza e a comprovação da sobrevivência da alma ou do espírito após a morte do corpo físico, que nós chamamos de desencarnação. E o espiritismo, ele é religião no sentido de nos religar a Deus, de mostrar para nós que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, que Deus nos criou todos da mesma forma, simples, ignorantes, no sentido de ignorar, de não conhecer, mas destinados à perfeição. É uma coisa que todos nós temos certeza de que um dia nós seremos espíritos puros. E essa certeza nos é dada por Deus quando Ele nos cria e nos dota de livre-arbítrio, exatamente para que nós tenhamos o mérito das nossas escolhas. Nós nos lembramos daquilo que o apóstolo Paulo nos diz, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Exatamente se referindo ao livre-arbítrio que nós temos. Nós temos sim a liberdade que Deus nos deu de fazermos as escolhas para as nossas vidas. E é justamente essa liberdade que nos dá o mérito das conquistas que nós realizamos, mas que também nos traz responsabilidade diante dos atos que praticamos. Então, por isso que quando nós vamos estudar as causas das aflições na vida, nós vamos entender que as coisas não acontecem por acaso e que não existe injustiça. Tudo que acontece é fruto do resultado da lei divina, que é justa, que é soberanamente boa. Quando então nós vamos conhecendo o Espiritismo e nós vamos compreendendo como é o funcionamento da lei divina, isso vai fazendo com que nós percebamos que não existe nada por acaso na nossa vida. E fica muito mais fácil nós compreendermos o porquê das coisas. Por isso que é tão importante que nós tenhamos o hábito do estudo, da leitura das obras espíritas. E é claro que quando nós falamos de estudar Espiritismo, nós temos que começar pela base. E a base são as obras da codificação, lançadas por Allan Kardec, que é o nosso codificador. Sobretudo as 5 obras que nós chamamos de obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Além da Revista Espírita, além de obras póstumas e outras obras que são importantes para que nós conheçamos o Espiritismo na sua base filosófica, sua base científica, sua base religiosa. E claro que sim, existem outras obras, que são obras também importantes, dos clássicos, como Leon Denis, por exemplo, Camille Flammarion e outros. Também obras psicografadas por médiuns idôneos, de comprovada moral, como é o caso de Chico Xavier, toda a coleção André Luiz, que nos descortina como nunca a vida no mundo espiritual, toda a obra de Emmanuel,
São dois espíritos que psicografavam utilizando-se da mediunidade de Chico Xavier e tantos outros espíritos que se utilizaram desse medianeiro para nos trazer as orientações, todas coerentes com a obra de Kardec. Nos lembramos da obra psicografada por Divaldo Franco, nosso irmão que está conosco ainda hoje, graças a Deus, nos trazendo mais esclarecimentos e conhecimentos acerca da lei divina, acerca da realidade no mundo espiritual. A obra de autoria de Ivone do Amaral Pereira, tanto a obra por ela escrita quanto a obra por ela psicografada, e aqui nós nos lembramos mais uma vez de Memórias de um Suicida, que é esse livro fantástico. O Espiritismo, ele é essa doutrina que é uma ode à vida. É essa doutrina que vem nos mostrar da grandeza da oportunidade que nós estamos tendo hoje de estarmos aqui reencarnados. E se nós temos a certeza de que Deus é o nosso Pai Criador, Deus está no leme, está no comando das nossas vidas, se nós estamos fazendo a nossa parte para evitarmos o contágio com esse vírus, ou se o tivermos para nos recuperarmos, nós então mais do que nunca estaremos fortalecidos. Mas se em algum momento fraquejarmos, tivermos dificuldades, não estivermos conseguindo dar conta, às vezes nós chegamos num ponto e dizemos assim, Senhor, eu não consigo mais. Vamos buscar ajuda. Busquemos por socorro. Falemos com pessoas do nosso redor, com os nossos familiares, com amigos, com colega, com o pastor da igreja, com o padre. Busque ajuda, porque a vida é um bem precioso e nós não podemos tirá-la. Nem se quisermos, não podemos. Porque quando se tenta tirar a vida, no máximo que se consegue é matar o corpo. Mas o espírito prossegue vivendo e vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Como é que nós podemos fazer, então, para ajudar aqueles espíritos que, porventura, já tenham cometido esse desatino e tirado a própria vida? Nós vimos que os números são tão grandes, não é? Nós podemos sim ajudar esses irmãos com as nossas boas ações. Divaldo Franco conta uma história em suas palestras que ele tinha o hábito de diariamente orar pelas pessoas que haviam desencarnado na cidade de Salvador. Ele buscava no jornal o obituário do dia e ele fazia preces por aquelas pessoas cujos nomes ele depositava num caderninho de orações. Ele fazia preces por anos para aquelas pessoas, para aqueles espíritos. E numa determinada ocasião, chegou até ele um espírito e disse, eu vim conhecê-lo pessoalmente e vim te agradecer, irmão Divaldo. E Divaldo então diz a ele, mas eu te conheço, eu não me lembro de tê-lo conhecido. E aí ele conta que ele tinha tirado a própria vida de uma forma muito trágica e que ele ficava vendo aquilo tudo acontecer-se repetidamente, e a vida dele era um tormento. E o único momento que ele tinha um pouco de paz, ele foi saber depois, era quando Divaldo orava por ele. Quando ele foi socorrido, que ele já estava sendo cuidado no hospital, ele perguntou, o que acontecia naqueles momentos, que eram os únicos momentos que eu conseguia ter um pouquinho de paz? E aí disseram, naquele momento, alguém orava por você. E quem era essa pessoa que ele nem conhecia que orava por ele? Então, depois que ele se restabelece, ele procura Divaldo para agradecer. Imagine a quantidade de pessoas que têm e devem esse agradecimento ao nosso Divaldo. Isso mostra para nós o poder que a oração tem de auxiliar o próximo. Mesmo que esse próximo não seja alguém do nosso círculo de convivência, que nós nem tenhamos conhecido. Então, eu quero convidá-los a todos que puderem. Nós temos uma corrente, um movimento, que diariamente, às 18 horas, que é a hora do Ângelus, às 18 horas, nós nos unimos em pensamento e em oração, em benefício dos suicidas, em benefício daqueles que pensam em cometer o suicídio, em benefício de toda a humanidade nesse momento que nós estamos vivendo.
Então fica aí o convite e a nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco, conversando sobre esse assunto, que nós sabemos que é um assunto difícil, mas que precisa ser dito. E mais do que nunca nós precisamos falar. Viver vale a pena. Eu tenho fé na vida. Tenha você também fé na vida. Precisando, conte comigo. Estejamos prontos para um ombro amigo, para uma escuta solidária e para ajudar aqueles que, por qualquer motivo, estejam desesperançados e desiludidos com a vida. Viver vale a pena, meus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar na fé, no desejo sincero de termos força para passarmos por qualquer tipo de tribulação e sairmos vitoriosos ao final. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.